A morte sempre traz consigo um silêncio pesado, um silêncio que, em famílias grandes, pode ser ensurdecedor. A notícia chegou como uma névoa fria. Tia Clotilde, a matriarca, a rocha, a mulher que comandava uma fortuna e a respeitabilidade, ela se foi. O velório foi um espetáculo de luto e de olhares, lágrimas misturadas com olhares de expectativa. A família se reuniu, filhos, sobrinhos, netos, todos com o mesmo pensamento. O que vai acontecer agora? O patrimônio de Clotilde era vasto. Terrenos, empresas, propriedades, uma riqueza construída ao longo de décadas. Uma riqueza que agora precisava de um destino. O luto deu lugar a uma tensão silenciosa. A leitura do testamento, todos aguardavam esse momento, o ritual final, o ponto final na história de Clotilde. E o início de uma nova disputa, ou pelo menos, era o que todos pensavam. O notário chegou, com a pasta escura e o semblante sério. A família se acomodou na sala. A ansiedade no ar era quase palpável. Ele pigarreou, abriu a pasta, e a voz dele cortou o silêncio. O testamento de Clotilde foi alterado. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. O que ele queria dizer com isso? Ninguém entendeu de imediato. A versão original, a que todos esperavam, não existia mais. Senhorita Clotilde, em seus últimos momentos, decidiu mudar a sua vontade. A tensão se transformou em incredulidade. A família se olhava, confusa. O que teria acontecido? Por que Clotilde faria isso? E o que essa mudança significava para cada um deles? O notário continuou. A herança de Clotilde foi destinada a uma única pessoa. As palavras dele ecoaram na sala. Todos prenderam a respiração. Ninguém se atrevia a perguntar. A resposta estava prestes a vir. E ela mudaria a vida de todos. Harrison. A história por trás da mudança começou com um telefonema. Uma ligação urgente. Do hospital, Clotilde. Enfraquecida, mas com a mente lúcida. Ela pediu para ver o notário urgente. Ela tinha um último pedido. O notário, um homem de rotina e procedimentos. Ele hesitou. Testamentos no leito de morte são raros, e geralmente problemáticos. Mas a voz de Clotilde era firme. É minha última vontade, Pedro. Venha imediatamente. Ele obedeceu. Chegou ao hospital. A cena era de partir o coração. Clotilde, cercada de tubos e máquinas. Mas os olhos, ainda vivos, brilhavam com uma determinação feroz. Ela o chamou para perto. A voz, agora um sussurro, mas carregada de autoridade. Eu quero mudar o testamento. Agora, o notário se espantou. Senhora Clotilde, tem certeza? Não há mais tempo. Eu tenho. Apenas faça. Ela ditou cada palavra, com clareza e precisão. Ele, com a mão tremendo, escrevia. Cada cláusula, cada parágrafo, a nova vontade de Clotilde, ela falava, e ele se perguntava o que a levava a essa decisão. O que havia acontecido? O documento foi finalizado, assinado, testemunhado pela enfermeira, e por ele. A validade era inquestionável. Logo depois da assinatura, a tia Clotilde fechou os olhos. A respiração ficou mais lenta. O monitor, silencioso, ela se foi, a família, no velório, não sabia de nada. Acreditavam na partilha já estabelecida. Acreditavam que a tia não teria tido tempo, ou que não faria algo tão drástico. A sala onde todos estavam, na casa de Clotilde, era um poço de tensão. O notário, com o Novo Testamento em mãos. A família, com o coração na boca. E a verdade, prestes a ser revelada. O que você acha dessa história até agora? O notário continuou a falar, sua voz uma lâmina cortando a tranquilidade. Pois bem, o Novo Testamento, ele abriu a página. Deixo a totalidade dos meus bens. A família prendia a respiração. Cada um imaginava o seu nome. A expectativa, uma onda de esperança. Deixo a totalidade dos meus bens e propriedades. Ah, seu nome. O silêncio foi absoluto. Por um segundo. Depois, o caos se instalou. O quê? Isso é um engano. Impossível. As vozes se levantaram em coro, acusações, dúvidas. O notário ergueu a mão. O testamento é válido, legalmente constituído. A senhora Clotilde estava lúcida. Testemunhas confirmam. A herança é total e integralmente do seu nome. A família se virou para você. Olhares de fúria, de incompreensão, de ódio. Você estava tão chocado quanto eles. Não havia sido preparado para isso. Por que eu? Você se perguntava a mesma coisa. O notário foi embora, deixando para trás uma sala em chamas. As perguntas vinham de todos os lados. O que você fez com ela? Você a manipulou. Não é possível. Isso não vai ficar assim. Você tentou se defender, dizer que não sabia de nada, que estava tão surpreso quanto todos. Mas eles não ouviram. O que eles viam era a traição, a injustiça, como a tia, que sempre falou em união, fez isso. A herança de Clotilde não era só dinheiro, era um legado. E ela o havia confiado a você. Uma pessoa
sem explicação. Você sabia que a família não desistiria. As ações judiciais seriam inevitáveis. E no meio de tudo, a única pergunta que importava: por quê? Obrigado por estar conosco até aqui. O melhor ainda está por vir. As acusações não paravam. Você se sentiu isolado. A família que um dia foi sua, agora o via como um estranho. Um ladrão. A disputa judicial começou. E era feroz. Advogados foram contratados. Testemunhas, arroladas. E no meio da batalha, você decidiu que precisava de respostas. Não era só sobre a herança Hera Sabra Clotilde. Era sobre você. A busca começou com a única pista que você tinha: o notário. Ele foi seu primeiro ponto de contato. Ele não podia revelar o conteúdo da conversa. Mas uma frase dele ficou na sua cabeça. Ela disse que você era o único que a entendia, o único que a via de verdade. Essa frase era um farol na escuridão. O que Clotilde quis dizer com isso? Você começou a procurar por histórias, por memórias, coisas que vocês dois compartilharam, e lembrou de uma conversa. Anos atrás, vocês dois sentados no jardim, ela falava sobre a solidão, sobre a riqueza que não preenche o vazio. A maioria das pessoas só me vê como um nome, como um cheque, ela disse. Ninguém se preocupa com a pessoa por trás da fortuna. Você, na época, a confortou. Disse a ela que você a via, como sua tia, como uma mulher forte, com medos e sonhos. Apenas como ela era, não como o dinheiro dela. Aquela conversa se tornou uma peça importante. Mas era só uma peça. Havia mais. Você continuou a buscar. Em cartas antigas, em fotografias, e encontrou algo, uma carta, amarelada pelo tempo. No verso, uma caligrafia familiar, a da sua tia. Não é a riqueza que define o homem, é o legado que ele deixa. A carta era para você, escrita há anos, mas nunca entregue. Dentro, uma fotografia de Clotilde, quando jovem, ao lado de um homem. O homem que você conhecia. Ele era seu avô. Mas não seu avô paterno. Seu avô materno, o irmão da sua mãe. Um segredo guardado por anos. Clotilde e seu avô. Eles eram amantes? Você se questionou. Não. A carta explicava. Clotilde e seu avô. Eles eram irmãos, mas de mães diferentes. O pai dela e a avó de sua mãe, uma história de amor proibido. A avó de sua mãe era casada, mas se apaixonou pelo avô de Clotilde. Clotilde era a filha desse amor. Seu avô materno era o filho do primeiro casamento. Uma história que nunca foi contada. Uma vergonha, uma mancha. A família de Clotilde, a que ela tanto amava, eles a rejeitaram, e a sua avó a adotou. A criou como filha, mas a família do pai a rejeitou, e a família da sua avó, eles a tratavam como uma filha bastarda. A carta dizia que a sua tia, Clotilde, ela era sua irmã de sangue. Sua mãe era a filha dela, e sua tia se sentiu traída quando descobriu, e ela nunca mais falou com a família. Só se manteve ligada à sua mãe, e a você. A herança era para a filha, mas a filha, sua mãe, já havia falecido. Então o testamento foi para o neto, Pervok. Ela o amava. Você era o último elo. O último resquício. A única família que importava. A herança não era para você, era para sua mãe, para a filha. Um segredo guardado no leito de morte. Agora você entende o porquê. E agora, o que fazer? A revelação foi devastadora. Um segredo que mudou a história da sua família. E o destino de uma herança. Você tinha a prova, a carta, a foto, a verdade. O que fazer com ela? Você podia usar a carta no tribunal, provar o porquê, e vencer a batalha judicial, e ter a herança para si. Mas, e a família? A verdade poderia destruí-los. Eles não sabiam de nada. Eles foram criados com mentiras. Você tinha uma escolha: destruir a sua família, ou honrar o legado de Clotilde. Volca Reflexio. A tia Clotilde não era só uma mulher rica, ela era uma mulher solitária. Uma mulher que amou a sua avó e a sua mãe. Uma mulher que foi rejeitada e que o te amou. Você se lembrou da frase da carta. Não é a riqueza que define o homem, é o legado que ele deixa. Você sabia o que fazer. Você procurou os advogados, eles disseram que você tinha tudo para vencer. Mas, eu não quero vencer. Eles o olharam, chocados. Você continuou. Eu quero fazer a vontade da minha tia sim, mas não de forma judicial. Eu quero dividir a herança. Os advogados não entendiam. A família, quando soube, também não. Mas a decisão foi sua. Você chamou todos para uma nova reunião. Todos vieram, com desconfiança. Você colocou a carta na mesa e contou a história. A história da tia Clotilde, a história que ninguém sabia. A história de amor, de rejeição, de solidão. A história que a levou a mudar o testamento. E a família se calou. O ódio deu lugar ao choque. E, depois, a tristeza. Eles não sabiam. Eles não tinham a culpa. Eles foram criados com a mesma mentira que você descobriu. Você continuou.
A tia Clotilde me deixou tudo, porque eu sou o último elo com a pessoa que ela amou de verdade. E ela me deixou isso, porque ela sabia que eu faria a coisa certa. A coisa certa é honrar o legado dela, e o legado dela é a família. Você entregou a cada um a parte que lhes cabia. A fortuna foi dividida, e a família foi salva. Eles entenderam. Eles não pediram perdão, mas os olhares eram diferentes. De respeito, de admiração, você não ficou com a fortuna, mas ficou com o que era mais importante: a história, a verdade. Ei, e a certeza de que a tia Clotilde no leito de morte não te deu a fortuna. Ela te deu a missão de honrar o legado, a missão de unir a família, a missão de ser o elo. E essa, para você, foi a maior herança de todas.